Paz a todos, bom estar aqui. Uma parte boa é poder tirar a máscara. Essa hora vocês ficam com inveja, né, irmãos? Me sinto em casa entre gente que amo, em casa porque nós somos o corpo de Cristo. Independente se somos 2 ou 3 ou se somos milhares, nós somos o corpo de Cristo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Logo que a Kátia fez o convite, esse texto começou a inflar o meu coração. E eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco, não só para nós que aqui estamos, mas para onde quer que vá essa mensagem. Jeremias 32, verso 1 diz assim: Esta é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o ano 18º de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de profetizar que o Senhor iria entregar a cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistaria. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. No ano 588 a.C., Jerusalém foi sitiada pelas forças babilônicas e era ali o início do que imaginavam ser completamente impossível. E o que eles imaginavam ser completamente impossível era a destruição da cidade fortificada e do seu templo. Anos anteriores a este momento já haviam ali trazido o que nós chamamos das deportações de Jerusalém. Por exemplo, o conhecido Daniel da Bíblia já havia sido levado deportado. Mas a cidade, o povo, a sociedade olhavam um para o outro e dizia assim: uma coisa é a deportação, outra coisa é a destruição. Uma coisa é ter uma calamidade aqui na nossa porta, um exército inimigo. A outra é Deus permitir que o nosso templo seja destruído. Eles não assimilavam, então, essa possibilidade. Eles tinham o que nós chamaríamos hoje de um santo orgulho, de uma síndrome de filhos intocáveis de Deus. Já se sentiu assim? Você acha que não, ninguém vai te tocar, eu sou cabeça, eu não sou cauda, então comigo não tem nada que dá errado. Aquelas horas que a gente se esquece, por exemplo, do apóstolo Paulo dizendo: olha, eu só apanhava, só sofria naufrágio, o Espírito me garantia cadeias, eu fui torturado, eu fui esbofeteado, eu passei fome, eu passei nudez. A gente esquece dessas horas e ali acontecia exatamente isso. Eles não aceitavam, então, que toda aquela beleza, que aquela estrutura, que aquela vida comunitária seria transformada em ruínas. E é interessante que o profeta Jeremias não estava sozinho nessa hora. É muito difícil quando um profeta, um homem de Deus, fala sozinho uma mensagem. Porque é mais fácil a maioria dizer: não, gente, todo mundo pensa desse lado, só ele está pensando daquele, então tem alguma coisa errada com ele. Que é um outro esquecimento que a história mostra que seres humanos sempre realizam, de achar que a voz do povo é a voz de Deus. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, não precisaria de líderes nem de pastores, porque daí o povo entenderia tudo, faríamos reuniões democráticas e o mundo não teria problemas. Jeremias não estava sozinho, como disse Abacuque, um profeta também muito conhecido, havia dito o seguinte no capítulo 1, verso 6: eu estou trazendo os babilônios, nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para
apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Então, Abacuque dizia de um lado, Jeremias dizia de outro, inclusive nesse contexto de Abacuque, contexto de tristeza, contexto de que surge na tristeza do será que vai vir mesmo, será que eles vão nos destruir, que surge um dos principais alicerces da nossa caminhada com Deus, que é o princípio dito pelo profeta naquela ocasião de possível destruição e mudança, quando ele disse o famoso: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou pela sua fé, ou pela fidelidade no que crê. É um texto tão famoso que vem daquela época de será que vamos destruir o que nós temos, que esse texto foi repetido por Paulo algumas vezes, foi repetido na carta dos Hebreus. Não preciso dizer que não ouviram Abacuque, não preciso dizer que não ouviram Jeremias. Aliás, a impressão que nós temos, quanto mais você estuda a Bíblia, é que os profetas falam mais alto aos ouvidos de quem não estava ouvindo a profecia no momento exato. Nós estamos aqui há algum tempo, bem depois disso, e nós estamos ouvindo as suas palavras. Mas no momento, quando o profeta fala, ele geralmente está sozinho, porque ele invoca uma outra disposição. E se não é a disposição que eu quero, a minha tendência natural é rejeitar e não assimilar. Diante do cerco, o cerco numa cidade, se uma cidade está sitiada por um exército inimigo, esse cerco traz algumas condições. E essas condições incluem, primeiro, a fome, depois o corte da água, depois a escassez da liberdade. E mesmo assim, o povo, ainda dentro desse cerco, olhava e falava: impossível, não vai cair, impossível, Deus vai fazer alguma coisa. Impossível, é algo que não vai ter uma dimensão maior na nossa vida. Eu lembro a primeira vez que eu reuni a minha felicidade, pastor Paulo, e disse para eles assim: gente, nós estamos iniciando a pandemia, eu queria que vocês tomassem cuidado. Nós não conhecemos, nós não sabemos. E de imediato eu ouvi: que pastor não tem fé. Pastor não tem fé, isso não vai dar em nada, pastor, você não tem fé. Eu fiquei mudo, eu sou uma pessoa bem pacífica por natureza. Você nunca vai me ver lá, eu vou brigar pelos meus direitos. Ok, eu gosto daquela fala, você fala, se cumprir, aí você percebe que foi de Deus, se não se cumprir, foi alguém que falou à toa. Então eu deixo o tempo trabalhar por mim. E dito e feito, o tempo passou e não era só uma bobeirinha qualquer, era algo um pouco mais sério. Eles achavam naquela época que Deus tinha que entender a idolatria deles, por exemplo. Que Deus tinha que absorver a desobediência, os seus equívocos, que Deus tinha que endossar o seu estilo de vida rebelde, porque afinal eles eram um povo de Deus. Então Deus, você que aceite quem nós somos, você que entenda as nossas dificuldades, venha nos salvar, mas nós não iremos mudar, nós temos já a mente fixa naquilo que nós acreditamos. É aquele tipo de que eu já sei tudo, ninguém me ensina mais nada. Mas para você ter uma ideia do tamanho do buraco que viviam lá espiritualmente, eles já haviam chegado num nível de cegueira espiritual que Jeremias os acusa de sacrificarem seus filhos ao deus Amonita, conhecido como Moloque. Num dos ritos de sacrifício humano, nós temos a ideia de estátuas de bronze que eram colocadas brasas dentro delas, aquecidas, e quando o bronze ficava quente, as crianças eram colocadas nas mãos dessas divindades. Meu Deus do céu, que ponto de pecado chegaram? E Jeremias dizendo o contrário, então, do que o povo queria ouvir. O que Deus o dizia para falar, consequência, ele foi preso. É por isso que no texto que lemos, ele está descrito como alguém que está preso pelo próprio rei de Israel.
Pelo próprio líder que deveria absorver ali aquele servo e falar: nós reconhecemos que você é um homem de Deus, vamos obedecer. Não, ele prende, como se dissesse: cala a boca, meu. Para de falar, o povo não quer ouvir isso. O povo quer ouvir que ninguém vai morrer, que vai dar tudo certo, que não tem dor, que não tem sofrimento, e que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será. É essa a profecia, Jeremias, não é a outra. Não é a outra. Como se a outra fosse dele e não de Deus. E Jeremias, mesmo preso, continuava a falar. O que nos mostra que nenhuma circunstância tem o poder de calar a voz de Deus. Nem mesmo quando todo mundo está contra, a voz de Deus continua a agir e a falar. E a mensagem dessa fala era uma mistura, então. Uma mistura de juízo, de um lado, e esperança, de outro. Jeremias 32, 37, ele diz assim: olha, eu trago desgraça sobre vocês. Gente, é Deus dizendo. Eu trago desgraça sobre vocês, mas certamente eu os reunirei de todas as terras por onde eu os dispersei, na minha ardente ira, no meu grande furor, eu os trarei de volta a esse lugar e permitirei que vocês vivam uma vez mais com segurança. Você sai do capítulo 32, a história continua. Você vai para o capítulo 33 e de novo a Bíblia nos fala, e Jeremias continua preso. Ele continua preso lá no pátio da guarda, ele continua, em outras palavras, sem muitas possibilidades de fazer a sua voz ser escutada fora daquela prisão. E o Senhor o visita novamente, fala novamente ao seu ouvido, e ele fala então para aqueles seus poucos ouvintes. Assim diz o Senhor que fez os céus e a terra, que formou, o nome dele é o Senhor. E aí, aquela famosa música do passado que crente velho nunca vai se esquecer: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que você não conhece. Na cidade sitiada, o drama acontecendo, e Deus provoca o povo para clamar. Deus aqui não está dizendo: clame a mim e eu vou terminar todo o seu problema. Ele fala: não, clame a mim e eu vou te dizer coisas que você não conhece. Vou dizer o que você não compreende da situação. Clame a mim. Olha, diz o Senhor Deus dos exércitos, diante do cerco, diante da espada, diante dessa luta contra os babilônios, e aí Jeremias, nessa hora, eu acho que todo mundo quis correr e pôr a mão na boca dele. Ele diz o seguinte: na luta contra os babilônios, a cidade vai ficar cheia de cadáveres. Coisa chata ser profeta, né, gente? Que coisa mais impopular. Hoje nós vivemos no mundo dos influencers online. Um profeta não tinha influência, a influência dele era, todo mundo queria matá-lo realmente. Ainda mais quando ele diz: olha, a cidade vai ficar cheia de cadáveres, dos homens. E aqui Deus disse, não que os babilônios irão matar, Deus assume a responsabilidade para ele. Ele disse: dos homens que matarei no meu furor. É como se ele fosse a causa, através, como disse Abacuque, da mão daqueles que ele elegeu para cumprir a fisicalidade das mortes na terra. E aí tem uma frase bombástica, ele diz assim: olha, eu ocultarei dessa cidade o meu rosto. E diz o porquê. Eu vou fazer com que ninguém me enxergue mais. E eu vou fazer isso por causa da maldade da cidade. Durante os grandes conflitos mundiais, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto Judaico, uma das frases mais referidas à espiritualidade era a frase: nós não enxergamos mais Deus e não cremos em Deus, porque que Deus é esse que permite um exército matar 1,5 milhão de crianças, totalizando 6 milhões só do lado judaico, fora os outros que morreram. Então essa ideia de rosto escondido é como se Deus falasse: agora ninguém vai mais me enxergar e eu também não vou olhar mais, agora tem outros assuntos para acontecerem entre vocês.
E lá na Babilônia ele disse claramente, lá naquele momento em Jerusalém, com o exército da Babilônia, ele deixou claro o porquê. O porquê era por causa da sua maldade. Mas como eu disse, era uma mistura de juízo e esperança. Depois de dizer isso, ele diz, olha, mas fique tranquilo, porque eu vou trazer restauração. Mas fique tranquilo, porque eu vou trazer, palavra-chave para os dias de hoje, cura para ela. Eu curarei o meu povo, eu lhe darei muita prosperidade e segurança. Eu vou mudar a sorte de Judá. E aí ele coloca aqui 3 verbos, que se eu fosse você eu anotaria. Ele diz, eu os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim. E eu os perdoarei de todo o seu pecado de rebelião. Então eu reconstruirei, eu purificarei e eu perdoarei. Mas para isso acontecer, a cidade teve que ser destruída, o templo teve que ser destruído, aí saindo de 588 para 586. Eles tiveram que viver ali cerca de 5 a 7 décadas, longe das suas casas. Gente, nós estamos em 1 ano e meio aí de Covid, nós estamos falando aqui de 5 a 7 décadas. Tiveram que passar, é durante esse tempo que você abre a sua Bíblia depois e vai ver o salmista dizendo assim, aquilo que virou até música pop. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos de saudade de Sião. Ali nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas, os nossos captores diziam, toca aí, toca uma música de Jerusalém pra gente, toca um Hava Nagila. Não dá para tocar, não dá para cantar a música da nossa terra aqui nessa terra em que nós fomos trazidos. Não dá nem para eu me esquecer, na verdade, da minha Jerusalém, não dá para eu esquecer daquilo que eu vivia lá e não vivo mais, eu estou no exílio. Não dá para esquecer a minha Jerusalém. Olha, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que a minha língua se grude no céu da boca, é uma das palavras que eu perca a fala, que eu deixe de falar. Eles sentiram então na pele a ausência da face de Deus. Como Deus disse, eu vou esconder a minha face. E quando Deus se oculta, Deus que é a fonte da vida, Deus que em Jesus, quando Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, vós tereis vida e vida em abundância, vocês irão receber vida e vida eterna. Quando Deus da vida se oculta, o que se manifesta com maior poder e eficácia é a morte. Na ausência da face de Deus, grandes conflitos, pestes, guerras na história ceifaram vidas, em outras palavras, a morte cresceu. Na ausência da face de Deus, talvez, eu pergunto, o que essa pandemia tem provocado? Vida? Acho que não, acho que mais morte. Mas por trás daquela ausência, existia um plano que visava um caminho que primeiramente tinha que passar pela consciência, o que Deus está fazendo com tudo isso? Lembra? Clama a mim e eu te responderei, coisas grandes que não sabes. Primeiro é o entendimento daquilo que é possível entender. Dá para entender tudo, gente? Não. O que é revelado é para nós, o que não é revelado pertence a Deus, mas o que é revelado é para mim. Então, eu não posso perder, pelo menos, o que já é revelado. Então, eu primeiro preciso dessa consciência que me faz entender o drama, o momento. Depois, o sofrimento. E por que você fala sofrimento? Poxa, se eles tivessem todos vivido sofrimento em um dia e arrependimento pleno, eles precisariam passar mais de 5 décadas no exílio? Acho que não. Se Israel tivesse aprendido tudo em um dia, precisariam passar 40 anos no deserto? Quando nós estamos corrigindo nossos filhos e colocamos lá de castigo, tiramos isso, tiramos aquilo, precisa ser de a vida inteira, se ele já aprendeu, já entendeu, já demonstrou que assimilou aquele problema. Ninguém. A gente que é ruim não faz isso, Deus também não faria isso. Mas o processo fica ali travado quando não há esse desenvolvimento de entendimento e de consciência. Então o sofrimento é o melhor lugar para chamar a nossa atenção e aí a gente fica tudo bonzinho e olha para Deus. Então depois dessa consciência, depois do sofrimento, depois das responsabilidades de falar, caramba, então o que eu devo fazer, como eu devo agir, depois do livramento,
E aqui vem uma palavra-chave. Não para todo mundo. Porque lá no exílio ficou bem claro que muitos morreram. Mas para os sobreviventes naquele contexto da deportação, para os sobreviventes da destruição, para os sobreviventes da fome durante o exílio, para os sobreviventes a promessa estava clara: para vocês vai haver reconstrução, purificação e perdão, não será para todos. E no tempo apropriado, de maneira limitada para alguns e não para todos, quando os propósitos de Deus forem simplesmente alcançados, então o Deus que disse eu ausentarei a minha face, ele volta em cena, ele se apresenta novamente e aí começa o tempo glorioso da restauração de Deus. E é por isso que ele diz: então, depois de tudo isso, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória diante das nações que ouvirem acerca dos benefícios que eu faço para ela. Olha, as nações então vão tremer diante da paz, diante da prosperidade. Em outras palavras, olha que tem uma visão de um novo momento pela frente. Assim diz o Senhor: vocês dizem que esse lugar está devastado, e ficará assim, porque precisa de tempo. Ficará sem nomes, ficará sem animais, ficará sem o templo, ficará sem a presença de Deus majestosa, que nós conhecemos como Shekinah Adonai, a glória de Deus que ficava lá no templo. Ficará sem isso mais nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, que estão desabitadas, que estão sem homens. Olha, ainda nós ouviremos nela as vozes de júbilo, de alegria, de noivo e noiva. Em outras palavras, ainda o romance, ainda o casamento. Nem mesmo aqui, você não precisa nem aqui colocar a ideia espiritual, escatológica de noiva, igreja, noivo Jesus. Primeiro aqui nós estamos falando do nível humano. Vai ter alegria de casamento de novo nessa cidade, sem restrição, melhor ainda. Vai ter ainda vida. Vai ter ainda gente andando em paz, trazendo suas ofertas de ação de graça ao templo que foi destruído, mas que será reconstruído. E eles irão dizer: deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra como antigamente declara o Senhor. Passado o tempo, o povo voltou, o povo reconstruiu, o povo plantou e uma vez mais tiveram a chance de crescer após as provações, após o juízo, após o exílio. Essa é a história. Da mesma forma, nós estamos vivendo hoje um cerco. Da mesma forma, nós estamos vivendo hoje uma ameaça da vida que não é local só da nossa Jerusalém, é do globo. Essa ameaça, ela mudou a rotina do planeta. Para quem viu os últimos noticiários, nós estamos falando hoje de uma Índia que já passa de 6.000 mortes por dia e de ocultamento de cadáveres de mais um monte. Eu estava vendo a BBC inglesa agora antes de vir para cá e já descobriram já milhares e milhares de corpos cremados que estavam tentando esconder para o número ficar baixo. Um vírus, ao invés de um exército inimigo. Ele é invisível, mas ele é real. Eu aproveito aqui para agradecer a igreja que orou pela minha filha quase partiu ao Senhor. Ela teve uma inflamação pós o vírus, nós nem vimos quando ela teve Covid, nós nem ficamos sabendo quando ela teve, mas ela adquiriu uma síndrome multissistêmica pediátrica que afeta crianças no mundo, no pós-Covid. E até hoje ela continua um processo de recuperação, mas graças a Deus o Senhor olhou para ela e disse: você vai viver. Muito obrigado pelas orações. Por mais de um ano nós estamos exilados nas nossas casas. Por mais de um ano nós vivemos as restrições adquiridas. Por mais de um ano nasceu um luto coletivo, que é o luto que chora a perda de tantos entes queridos. São histórias, por exemplo, de homem e mulher que foram internados juntos e entubados juntos e voltou só um.
São histórias que todos nós carregamos, vai dar para escrever muitas e muitas memórias quando isso passar. Por mais de um ano nós caminhamos na incerteza do isso pode, aquilo não pode, abre, fecha, vive ou morre. E nesse tempo, muitos têm olhado para os céus e encontrado com aquele que Jeremias disse, clame a mim. Isso é verdade, bendito seja Deus. Nos últimos meses, a igreja perseguida do Irã batizou em uma levada só mais de 800 pessoas. 800 pessoas é gente. Eu nunca batizei tanta gente assim, pastor. Eu acho que nem sei se vou batizar um dia. Num dia só não. Num dia só 800. Num país onde se souberem que você é um cristão, você vai para a prisão e 800 pessoas falando, a gente quer esse risco. A gente quer esse risco. É um milagre maravilhoso. Por outro lado, muitos esfriaram. E eu acho que talvez os que esfriaram é porque eram mornos, na verdade. Eram daquela coluna do meio, que Deus disse, olha, seria melhor ser frio logo, porque frio é mais autêntico. Ele fala, não quero nada mesmo, e está tudo bem, então ele precisa de mais misericórdia. O morno não, o morno é o cabra safado. Quando ele está doente, ele levanta a mão, quando ele está bem, ele cai fora. É um negócio do outro mundo. Se acomodaram nas suas casas, gostaram do poder do controle remoto, do culto online. As estatísticas americanas estão apontando que nos Estados Unidos, e eles acham que essa projeção tem uma certa verdade em outros países, mas eles falam a partir da realidade deles, eles esperam que cerca de 50% dos frequentadores da igreja não retornem para a igreja após o fim da pandemia. E eles estão num grande movimento da chamada igreja híbrida, que é a igreja online, presencial e online, mas com uma ênfase maior no online. Porque segundo o ideal deles, as pessoas gostaram, porque é mais legal. Aí eu não tenho horário, eu almoço, faço frango do domingo de manhã, eu faço o que eu quiser, assisto lá em algum momento. Eu não tenho mais comunhão, ombro a ombro, eu não tenho mais lágrima, eu não tenho mais abraço. Caramba, gente, ninguém é que sente falta de dar abraço um no outro. Pô, Cátia, eu fiquei doido para te dar um abraço ali com o presente, vai ter que ficar para depois. Que coisa horrível é essa? Pastor, cheguei, oi, tudo bem? Que coisa horrível, nós não fomos chamados para viver cada um atrás da sua tela. Nós não fomos, essa não é a nossa vocação. A vocação da igreja é ser queimado na fogueira junto, tanto da perseguição quanto do Espírito. Não separado. Porque separado daria na gente uma sensação de santidade mentirosa. Olha, eu sou tão bem, eu não preciso de ninguém, eu não preciso da igreja, eu aqui sozinho, Deus conhece meu coração, e eu vivo a minha vida, e olha como eu sou cheio do Espírito. E igreja, que nada, aquele bando de gente problemática, eu não quero ir lá não. Isso é o que as estatísticas sugerem. Mas nesse momento com Deus, com o Deus de Jeremias, eu creio que nós somos convidados para esperarmos pelo som festivo do fim da pandemia. Nós somos encorajados para crescermos em nossa fé, sabedores que Deus trará de volta, que Deus nos trará liberdade para celebrarmos aquilo que nós cantamos, o seu poderoso nome. Depois deste ensaio apocalíptico, que sim, colocou a gente mais perto dos dias do fim, não tenha dúvida. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu concluo. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Submetamos à prova os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Olhemos para o Senhor, levantemos as nossas mãos, o nosso coração, dizendo, sim, Senhor, reconstrua-nos. Sim, Senhor, perdoe-nos. Sim, Senhor, nos encha uma vez mais com seu Espírito, para que cheios do Espírito, quando a liberdade voltar plenamente, nós possamos trabalhar para uma grande colheita de reavivamento, e que o som de júbilo saia dessas portas para as ruas, saia para onde a igreja de Cristo andar, tendo sido aprovada nesse fogo, nesse exílio, mas saindo vitoriosa e
mais unida pelo poder do Senhor. Que assim seja, que Ele nos abençoe. Amém e amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos ficar em pé. Senhor Jesus, nós esperamos por esse dia, Senhor. E nós pedimos agora que Teu Espírito nos dê essa visão dos cantos festivos, dessa visão, Senhor, de que passará esse momento. E ajude-nos desde já, Senhor, prepararmos, chegando mais próximo a Ti, nos enchendo mais do Teu poder, para que como brasas vivas possamos contaminar mais e mais gente com esse fogo, mudando o discurso de morte para o discurso de vida. Nós esperamos em Ti, nós confiamos em Ti, nós clamamos a Ti que sim, o Senhor nos mostre o como fazer ainda nessa reta final. Nós não sabemos quantos dias ainda o exílio durará sobre nós, mas nós queremos fazer menção do nome poderoso do Senhor, o nome que nos dará uma vez mais chances para vivermos a liberdade nele. Fortaleça no Senhor, renove no Senhor, dê-nos força, Senhor, e tira tudo que são palavras que não vêm de Ti, e que nós possamos preferencialmente por todos os dias da nossa vida preferimos a Sua palavra do que o canto da terra. Assim oramos, Te glorificamos e em Ti esperamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.